Vamos aproveitar que vocês estão de pé. Abra Hebreus 3. Hebreus 3, no versículo de número 7. Eu estou sendo edificado por Deus com esse texto já tem algum tempo. E um dos nossos desafios como pregador da palavra é não ler a palavra só para pregar. Deixa eu ver o que eu vou pregar hoje. Senhor, fala comigo. Não. A questão é que a gente vive uma vida devocional em Deus. E aí quando você lê a palavra, o Senhor ministra ela ao seu coração. E você traz essa inspiração de Deus, essa revelação de Deus para a vida da igreja. Diz assim, versículo 7 do capítulo 3 do livro de Hebreus. Assim diz o Espírito Santo: hoje, se vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração, como na rebelião durante o tempo da provação no deserto, onde os seus antepassados me tentaram, pondo-me à prova, apesar de, durante 40 anos, terem visto o que eu fiz. Por isso, fiquei irado contra aquela geração e disse: o seu coração está sempre desviando, e eles não reconhecem os meus caminhos. Versículo de número 11 vai dizer: assim jurei na minha ira, jamais entrarão no meu descanso. Versículo 12, que vai ser o áudio dessa mensagem de hoje. Cuidado, diga comigo, cuidado. Mais forte, cuidado. O texto está dizendo: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o coração perverso e incrédulo, que se afaste do Deus vivo. Ao contrário, encorajem-se uns aos outros todos os dias, durante o tempo em que se chama hoje, de modo que nenhum de vocês sejam endurecidos pelo engano, pelo pecado, pois passamos a ser participantes de Cristo, desde que de fato nos apeguemos até o fim a confiança que tivemos no princípio. Por isso é que se diz: se hoje ouvirem a voz, não endureça o coração como na rebelião. Quem foram os que ouviram e se rebelaram? Não foram todos que Moisés tirou do Egito? Contra quem Deus esteve irado durante 40 anos? Não foi contra aqueles que pecaram, cujos corpos caíram no deserto? E a quem jurou que nunca haveriam de entrar no descanso? Não foi aqueles que foram desobedientes? Vemos assim que por causa da incredulidade não puderam entrar. Assente aí, em nome de Jesus. Eu quero hoje... Júnior, que bom te ver, irmão. Eu orei por você a semana. Ô Denis, depois passa meu número novo pro Júnior, e aí você me mandou uma mensagem, nós vamos falar. Olhe para mim aqui. Deus nunca, Adriano e Tainá, tirou de nós a capacidade de tomada de decisão. E aí, as nossas decisões, pela mesma coisa que nós possamos perceber, as decisões são distintas. As escolhas são diferentes. E aí hoje eu pedi o gestor de culto para trazer algumas coisas aqui, só para a gente falar sobre escolha. Não tem nenhuma pegadinha, olhe para mim aqui, preste atenção. Não tem nenhuma pegadinha, não tem, mas eu queria que você me ajudasse a pregar aqui. Posso contar com você? Pode dizer amém? Então vamos lá, fala comigo, escolhas. Então, José Rodrigues, eu tenho aqui uma água mineral e um café. Era para ter o café, mas tem a garrafa do café. Mas vamos lá. Entre os dois, quem escolhe a água, levanta a mão. Agora, vamos lá, né, gente? Um cafezinho, né? Agora, o que é o melhor? Escuta, preste atenção. Se eu perguntar o que é melhor, alguém vai falar, quem escolheu a água vai falar, é melhor a água. Calma, eu estou vendo que a gente já sentiu o cheiro do café, olha. Tem gente arrepiando aí, ai pastor, me dá esse cafezinho. Agora, escute, se eu perguntar, Kelvin, quem acha que é melhor o café? Claro, quem é mais gostoso o café, as pessoas vão escolher, obviamente, vou falar, o café, pastor, nessa hora eu bebo água depois, mas eu quero agora o meu café.
Agora escuta, vamos lá. Eu tenho aqui na minha mão uma fruta e um Dorflex. Quem escolhe a banana, levanta a mão. Oh, não mente, né? Quem escolhe o Dorflex, levanta a mão. Para ter numa bolsa, né, irmãos? Nem ter uma reservinha lá, né? É muito provável, se eu tivesse aqui uma Neosaldina, um Sorridor, Café, para quem tem enxaqueca, não ia abrir mão da Neosaldina, mas de jeito nenhum. Concorda comigo? Ah, essa banana? Que isso? O que resolve meu problema é ela. Aí vamos lá. Agora eu tenho aqui, seja sincero, gente, vamos lá. Eu tenho aqui R$300 e eu tenho uma Bíblia. Quem escolhe a Bíblia, levanta a mão. Quem escolhe os R$300, levanta a mão. Peraí, deixa eu levantar a mão. Eu escolho os R$300. Claro. Uma questão lógica. Entre a Bíblia e os 300? Claro que eu escolho R$300. Essa Bíblia custa R$99. Eu pego os 300, vou ali, compro a Bíblia e fico com 200. Mas tudo isso na vida vai falar de escolhas. E por mais que foi simples essas questões, dessas decisões aqui, olha para mim. A questão é que existem coisas dentro de você que faz e que capacita você para uma tomada de decisões. Então quem já tem uma memória, sabe, do seu paladar, e sabe, olha, um dia eu fiquei sem café, deu até dor de cabeça. Tem as pessoas assim, minha mãe é assim, se não fizer um cafezinho, dá até uma dor de cabeça. Então você tem uma lembrança, Juliana, que no passado um dia ficou sem café, isso não me fez bem. Então, entre a água, a gente sabe que o que é mais saudável, gente? Ô cafezeiro, é a água. Você pode viver sem um café, mas você não consegue viver sem o quê? Sem água. Mas escuta, por mais que é óbvio aqui a questão que a água é mais importante, a questão é que o que você guarda dentro de você, ela confere para você um nível de capacidade de fazer uma escolha. Não. Eu fico o dia inteirinho sem beber água, mas sem o meu café. Por quê? Porque são referências, lembranças, memórias olfativas e outra coisa. Memórias de paladar e outra coisa. O seu organismo acostumou todo dia beber café. Esses dias eu até vi um vídeo de uma pessoa falou: essa moda agora de ficar sem açúcar, eu fui tirar o açúcar da minha vida, tirei o açúcar e fui beber café sem açúcar. Eu descobri que eu sempre gostei foi do açúcar, não foi do café. Escuta, quando eu cheguei aqui e eu coloquei uma fruta e um remédio, lógico, eu vou escolher a banana. Porque eu, pela bondade e a misericórdia de Deus, eu nunca senti dor de cabeça. Eu nunca tive, escuta, sabe, uma enxaqueca. E eu nem sei se o Dorflex serve para isso, mas vamos pensar na Neosaldina, que a Neosaldina é para isso, né? Então escuta, se eu não tenho uma lembrança de uma referência de dor, eu não vou precisar desse remédio. E aí, Renato, quando eu coloquei dinheiro e Bíblia, meu Deus, aí não. Não, a palavra de Deus. Mas escuta, eu não estou falando. Olha aqui, se a gente fosse um pouco mais esperto, a gente pegaria aqui os 300, como eu falei, eu escolheria os 300. E pegava R$100, comprava a Bíblia e ficava com 200 para almoçar. Mas às vezes, escuta, aí tem alguma coisa dentro de você, sobre dinheiro e tudo e tal, que ela te leva a alguma escolha. Se você não tem muita facilidade, dinheiro na sua vida é um problema, que você não consegue sair das dívidas, que você, sabe, já fez empréstimo para pagar o empréstimo do empréstimo, e aí você está devendo para agiota e tudo e tal. Quando fala de dinheiro, isso parece que é um problema para você. Então qualquer coisa que eu colocasse aqui, até a água, você ia falar: escolha a água melhor do que os R$300. Porque tudo isso fala de uma experiência que tem dentro de nós, crenças que nós alimentamos, sabe, traumas que nós carregamos, que me levam à capacidade de tomar algumas decisões. E aí, escuta, e aí eu preciso que vocês entendam hoje, diante do texto que nós estamos lendo, que o nosso maior problema não é sobre aquilo que está fora, mas é sobre aquilo que está dentro de nós. Porque o texto que nós temos, a epígrafe completa do texto,
a perícope completa desse texto, ela vai dizer o seguinte, no versículo 12: tomem cuidado. Porque o autor, ele vai trazer para nós algumas instruções. O versículo 7 vai dizer assim: olha, se você ouvir a voz do Senhor, se você ouvir a voz do Espírito Santo hoje, ele está dizendo assim, ó, obedeça. Obedeça, mas aí ele está dizendo o seguinte: não endureça o teu coração. Opa, agora fala aqui, filha, de duas coisas. Tem algo de Deus que eu estou recebendo, mas algo dentro me bloqueia, algo dentro me paralisa. E aí, isso é muito sério, por quê? Porque talvez você não percebe, porque a voz de Deus está sempre vindo até você, mas dependendo daquilo que você carrega dentro, você não consegue absorver o divino, aquilo que veio de forma sobrenatural para a história da sua vida. E aí escuta, eu preciso que você entenda o que eu estou dizendo, porque essa palavra de hoje, nós precisamos entender o seguinte: eu posso estar cantando, mas não me rendido aos pés do Senhor. Eu posso estar servindo, mas não transformado. Eu posso estar presente no culto, mas não alinhado com a vontade do Senhor. Escuta, o que eu estou querendo dizer é que se você não tomar cuidado com aquilo que está dentro, tem gente que fica dentro da igreja, mas a palavra ainda não entrou dentro dele. Escuta, eu quero que você entenda que tem gente ouvindo Deus falar, mas continua vivendo como se Deus não tivesse falado. E aí o autor, no versículo de número 12, que é um texto que para mim, muito poderoso, vamos entender o que está acontecendo aqui. Por que o autor ao Hebreus vai escrever esse texto? A Bíblia Sagrada vai dizer, e ele faz referência de Israel, e aí o autor vai começar a lembrar: lembra das coisas que eu fiz para o povo de Israel? Eu libertei eles da escravidão do Egito. Escuta, eu mandei 10 pragas de forma, de uma manifestação sobrenatural. Eu fiz milagres, o mar se abriu para esse povo passar. Esse povo entrou no deserto e por 40 anos, quantos anos? 40 anos, a sandália não se desgastava. 40 anos, e quando eles estavam no deserto, eu coloquei o quê? Maná para esse povo comer. Era o maná que caía do céu, Isaías. Escuta, durante 40 anos eu coloquei uma nuvem, porque o deserto durante o dia é um sol muito forte, e à noite um frio que ninguém suporta. Aí a Bíblia diz que Deus colocou uma nuvem para proteger o povo do sol durante o dia, e à noite Ele colocou uma coluna de fogo para aquecer o povo. Mas aí Deus vai falar: mas mesmo assim, no meio desse povo, e qual que foi a reação? Qual que foi a forma do povo? Apesar de verem a obra de Deus por 40 anos, a resposta de Israel foi marcada por uma rebelião e por uma dureza de coração. O endurecimento do coração do povo tapou os ouvidos deles, fechou os olhos deles, e eles recusaram ouvir a palavra de Deus, crer na promessa divina. Então escuta, coração endurecido tapa os ouvidos e os olhos. Coração endurecido aqui, escuta, esse povo agora, eles pararam de ouvir a voz de Deus, pararam de acreditar. Vem comigo que eu estou construindo a mensagem com você. Por causa do coração endurecido, Deus já tinha falado, e eles começaram a parar de acreditar no que Deus tinha falado. E aí escuta, se você observar a história de Israel, a Bíblia Sagrada vai dizer que esse povo começou a ser ingrato diante de tudo que Deus fez. Esse povo começa a reclamar. A Bíblia vai dizer que eles murmuram, e por causa da murmuração, a Bíblia diz que muitos deles não entraram no descanso do Senhor. Não, eles morreram lá no deserto. Porque, escute, a incredulidade ganhou o coração desse povo. Quando você lê a história de Israel, existe uma questão, e até no curso Homem ao Máximo, você que já fez, que não fez, vai lá.
ele vai falar que tem algumas decisões que tomamos, que a maneira de viver, que nós vivemos, é uma forma de colocar Deus à prova. Ou seja, o povo está pagando o bem de Deus com o mal. É uma loucura um negócio desse. Parece que não tem congruência diante de tudo que Deus fez. Agora esse povo paga o bem que Deus fez com o mal, ou seja, não reconhecendo os caminhos que Deus fez. Quando a gente lê o texto, e o Senhor vai fazer menção aqui de Israel, escuta, a gente percebe que a incredulidade está enraizada. Preste atenção nisso. A incredulidade é a raiz dos males na vida desse povo. E quando a gente fala de raiz, a gente entende que a raiz é o que está oculta. Sim ou sim, queridos? A raiz ninguém vê. Preste atenção nisso. A raiz está ali debaixo, ninguém consegue ver. Mas o fato de não ver não nega a existência dele. Percebe? Mas aí também, essa raiz, ela começa daqui a pouco a crescer. E aí começa a sair da terra e começa a subir a árvore, os troncos. Há quem diga, a Sara um dia falou, o caule, papai. É isso, a parte do caule. E aí escuta, aí daqui a pouco dá flores, sim ou sim, folhas, e daqui a pouco gera um fruto. Mas agora olhe para mim, mas a raiz desse povo aqui é a incredulidade. Aí se a incredulidade é a raiz, vai vir um tronco promovido pela incredulidade. Aí vai surgir flores? Vão, mas fruto de uma incredulidade. Vai ter frutos? Vai, mas vai ter frutos de incredulidade. E aí agora, escuta, esse povo começa, o povo perdeu a terra prometida. Muitos morreram no deserto. Cerca de 2 milhões de pessoas morreram no deserto. Apenas 2 conseguiram chegar na terra prometida: Josué e Caleb. Tem o texto, por favor, acho que é Números capítulo 11, versículo Números 14 e 11. Por favor. Olha lá, o Senhor disse a Moisés, olha o que o Senhor está falando: até quando este povo me tratará com desprezo? Agora olha aqui para mim, olha aqui para mim. O desprezo que Deus está falando com esse povo, não era porque esse povo não estava dizimando, não é porque eles não estavam vindo no culto, não é porque eles não estavam colocando a camisa de voluntário. O desprezo que esse povo estava tendo, sabe por quê? É de não acreditar. Olha o que ele fala, olha o desprezo, Radisque. Até quando se recusará em crer em mim, apesar de todos os sinais que realizei entre eles? Aí Deus dá um grito: até quando, Moisés? Esse povo, escuta, me despreza. E o desprezo aqui é sobre não ter a capacidade de quê? De crer em Deus. Então escuta, quando você não crê, você está desprezando o Senhor. Esse povo começou agora a viver uma vida, escuta, e eles começaram a sofrer as consequências disso, até que veio a ira de Deus. O povo morre no deserto. A privação, ou seja, o texto que nós lemos fala da privação: não vou deixar eles entrarem no descanso. Escuta, e o autor escreveu essa carta, sabe por quê? Nós estamos falando de Israel, mas nós estamos lendo o livro de Hebreus. Por quê? Porque nessa época aqui, no primeiro século da igreja, algumas pessoas aceitaram a Cristo, alguns judeus começaram a aceitar o evangelho da pregação sobre o Cristo, o Messias enviado por Deus. E agora eles acreditavam que através de Jesus os nossos pecados eram perdoados. Então eles começaram, para ficar mais simples, eles começaram a ser crente, irmão. Só que aí, o que aconteceu? Por ele ser cristão, diferentemente dos dias de hoje, que hoje está muito simples. Hoje a música evangélica está muito popular, mas na minha época de adolescente, a gente tinha vergonha até de carregar a Bíblia, porque não era muito comum ter Bíblia, sabe? E outra, quando você era crente, os crentes eram tidos como uma pessoa cafona, as pessoas de cognição mais baixa, vida financeira mais reduzida. Lembra dessa fase? A maioria, é como se tipo assim, os crentes são os fanáticos, aquele povo bobo, não sabe de nada, iludido pelas pessoas. Escuta, mas aqui,
Na minha época, às vezes a gente tinha até vergonha de carregar a Bíblia. E naquela época desse povo aqui, falar que era cristão ainda existe hoje. Eu conheço pessoas que falam assim: olha, pastor, eu gosto muito da igreja, mas a minha família é muito católica. Se eu falar que sou crente, é um desrespeito para eles, eles até me brigam comigo. Esse povo aqui, quando fala que é cristão, aí tem um grupo que começa a perseguir eles. Aí eles começaram a sofrer pressão. Diga comigo, pressão. Aí porque esse povo começou a sofrer pressão, depois de convertido o evangelho, agora estava tendo uma pressão, e eles começam a querer voltar para o judaísmo. Eles começam a deixar, agora, Carol, a parar de crer que Jesus é o Filho de Deus, por causa de uma pressão. E aí agora, eles começam, no coração deles, colocar uma dúvida. Presta atenção comigo. Eles começam a colocar: será que aquele Jesus que morreu lá, que foi enviado, falado pelos profetas mesmo? Será que não é outro? Aí eles começam agora, escuta, vem comigo. Aí eles começam a duvidar, ao ponto de que o autor tem que falar: ei, psiu, não permitam que as pressões deste mundo façam você o quê? Permitir que a incredulidade, que a dúvida entre dentro do seu coração. Alguém está entendendo até aqui? E aí agora o autor vai começar a escrever. O autor vai falar com o povo: escuta, espera aí, gente. Aí ele vai falar de Jesus. Aí ele lembra, o autor vai lembrar da importância de Moisés para o povo. Porque agora, como Moisés tinha sido importante para Israel, o povo está entendendo, realmente Moisés é importante. Aí agora o autor fala assim: então, do mesmo jeito que Moisés era importante para o povo, Jesus também é para nós. Quer ver? Vamos ler, capítulo 3, versículo 1. Vamos ler a Bíblia que a gente não erra. Olha o que diz: portanto, santos irmãos, participantes do chamado celestial, fixem os pensamentos de vocês em Jesus, o apóstolo e sumo sacerdote que confessamos, acreditamos, declaramos. Versículo de número 2 vai dizer o seguinte: ele foi fiel àquele que o havia constituído, assim como Moisés foi fiel a toda a casa de Deus. Então ele está dizendo: escuta, precisam acreditar em Jesus. Aí ele fala: Jesus foi considerado digno de maior glória do que Moisés. Da mesma forma que o construtor de uma casa tem mais honra do que a própria casa. Aí ele vai falando: pois toda a casa é edificada por alguém, mas Deus é aquele que edificou tudo. Versículo 5: Moisés foi fiel como servo em toda a casa de Deus, para dar testemunho do que Deus diria no futuro. Aí ele vai falar agora: mas Cristo é fiel como filho sobre a casa de Deus. Essa casa somos nós. Então ele está dizendo: olha, ele é fiel sobre vocês. Se é que nós apegamos firmemente a confiança e a esperança gloriosa. E ele vai começar, e aí ele entra no versículo 7 que a gente leu. Então, assim, escuta, assim como diz o Espírito Santo, se hoje vocês ouvirem a sua voz, não endureça o coração. Então ele está dizendo o seguinte: olha, Deus está falar, Deus fala, agir, Deus está agindo, mas a questão é que às vezes você que está endurecendo o seu coração. Então olha para mim, quem entendeu até aqui, diga amém. O que eu estou dizendo para você, através dessa palavra, é que você precisa tomar cuidado com o que você está guardando dentro de você. Porque o que você guarda dentro de você, talvez está alimentando a incredulidade e está afastando você de Deus. Não, mas eu estou aqui na igreja. Mas escuta, qual é o seu nível de confiança em Deus? Escuta, pressões externas todos nós servimos, sim ou sim? Todos nós temos, sim ou sim? Mas será que a pressão externa está colocando em você dúvidas sobre aquilo que Deus falou ao seu respeito? Quando o texto vai dizer, versículo 12, que é um texto que você vai
alimentar ele no seu coração, escuta, a expressão usada aqui para tomar cuidado, está dizendo o seguinte: vigia. Você precisa vigiar constantemente, ou seja, esteja em alerta. Não é um cuidado ocasional, escuta, mas é uma vigilância contínua e ativa. E ele está falando para alguém que já conhecia a verdade. Ele está falando para alguém que é cristão, alguém que já sabe do Evangelho, alguém que sabe do poder do Senhor Jesus. Então escuta, ele está dizendo o seguinte: olha, mesmo vocês que já acreditaram, tomem cuidado, porque se a incredulidade entrar dentro do seu coração, mesmo aqueles que creram começam a parar de crer, e você começa a se afastar de Deus, como o Senhor falou do povo de Israel que estava desprezando ele. Preste atenção, o maior perigo não está fora de nós, o maior perigo está dentro. Não é o mundo que nos afasta de Deus, mas é um coração que não está sendo vigiado, guardado. Ele nos afasta de Deus. Se você não tomar cuidado, escute, hoje, por mais que nós conhecemos aqui, ou muitos de nós conhecemos a palavra, mas se você não permitir que a palavra governe a sua vida, você vai permitir que as emoções, que as crenças, que as situações que você já passou, te ajudem na tomada de decisão. E aí escuta, hoje nós precisamos parar e pensar aqui, porque eu sei que como cristãos, nós estamos correndo, fugindo da perversidade, estamos fugindo aqui das coisas erradas, mas o texto está falando, ele colocou a incredulidade no mesmo nível da perversidade. Porque quando ele fala, olha, não tem um coração perverso, ele está dizendo assim, ó, não tem um coração corrompido, não tem um coração contaminado, não tem um coração inclinado para o erro. A gente fala, não pastor, graças a Deus, eu estou purificando meu coração e tudo. Mas escuta, mas ele também fala, não seja incrédulo. E aí preste atenção, que aí eu quero dar sentido a essa mensagem. Porque quando Deus fala, lá em Números, que eu falei com vocês, capítulo 14, versículo 11, até quando esse povo vai? Até quando? Então Deus está falando que existe na parte do povo uma resistência. Porque pega essa chave que não tem no Google. A incredulidade nada mais é do que ter uma resistência a confiar. E parece, escuta, parece uma loucura. Deus mandou 10 pragas, Deus usou Moisés, Deus fez a cobra virar uma vara, depois a vara vira cobra de novo. Deus agora abre o mar para o povo passar, assim ou assim. Aí Deus fez tanta coisa, Deus fala assim, ó, por que esse povo está tendo uma resistência em confiar na minha promessa? A gente olha, a gente fala assim, esse povo é louco. É claro que eles tinham que confiar. Escuta, a incredulidade é quando eu tenho resistência em confiar naquilo que Deus já falou. Aí agora, que agora vamos trazer a aplicação pessoal para o texto para nós. Porque até aqui vocês entenderam, amém, amém? Agora o que acontece? Eu não posso ler a Bíblia só para ser um mero teólogo. Aí eu vou pegar a exegese do texto, fazer a hermenêutica do texto, fazer a homilética do texto. Não é só para isso. Isso me ajuda a ter a compreensão. Mas o principal de tudo é o quê? Colocar em prática a palavra. Porque a Bíblia vai falar que eu tenho que ouvir e praticar, sim ou sim. Agora vamos lá, vamos trazer a aplicação do texto para a nossa vida. Deixa eu só, talvez me entenda o que eu vou falar. Eu citei alguns exemplos ali para vocês, sim ou sim. Vamos lá. Pensa em você, não pensa no outro, tá? Qual foi a última vez que você dizimou na igreja? Quanto tempo faz que você dizima na igreja? Todos os meses. Pastor, você está falando de dinheiro? Não estou falando de dinheiro. Agora vamos lá. Por que você não dizima na igreja? Qual foi a última vez que você ofertou? Escuta, vai chegar a Copa esse ano, não é verdade? E nós vamos marcar um dia para nós assistir o jogo aqui, amém? Tem gente que fala, pastor, você está desviado. Olha, pastor, assistindo o jogo. Eu nunca imaginei também que eu ia falar isso. Mas olha aqui, vai chegar a Copa. Aí tem gente que vai falar assim, ó, o Augusto já falou em língua estranha. Só porque eu falei, assistir a Copa aqui, ele já está ali, ó, cheio na maia. Olha para mim aqui, olha para mim. Tem gente que vai falar assim, ó, a Copa é uma vez a cada 4 anos. Vou comprar uma televisão nova. Qual que é o valor de uma média de uma televisão? De 60 polegadas? Uma televisãozinha top, né?
7 mil, 5 mil reais, certo? Você vai comprar a televisão. Tem muita gente aqui que já está pensando em trocar a televisão para assistir a Copa, certo? Mas a pergunta é, qual o dia que você foi e ofertou o valor de uma televisão na igreja? Espera aí, preste atenção. Eu não estou falando de dinheiro, é porque eu estou falando de algo que mexe mais, tá? Entendeu? Qual foi o dia que você ofertou 5 mil reais na igreja? Qual foi o dia que você dizimou fielmente ao Senhor? Na hora da oferta, escuta, eu fui no shopping ontem. Você não deu glória que não foi você? Mas eu fui lá, e aí tipo assim, aí eu tenho sem parar. E aí, só que às vezes eu passo automático, esse dia eu fui ver o extrato. Irmão, só no estacionamento do shopping, você ficou um pouquinho a mais lá, é 18 reais. E a gente acha muito pouco pagar 18 reais no estacionamento. Sim ou sim? Você vai para qualquer evento ali, você paga na formatura dos seus primos, você pagou 50 reais no estacionamento. Pagou ou não pagou, irmão? Eu paguei também, 2 vezes, então foi 100. E a gente paga facinho, facinho. Sim ou sim, queridos? Só que você já viu que os mesmos 18 reais que é para o estacionamento, que lá de fora 18 reais é pouco, na hora de ofertar aqui o 18 reais é muito? Você já parou para pensar nisso? Pastor, o que o senhor está querendo dizer? Eu estou querendo dizer para você o seguinte: por que você está resistindo em confiar em Deus? Eu estou falando sobre dinheiro? Não. É porque a incapacidade, ou o que te faz você não ter coragem de ofertar, de dizimar ao Senhor. Escuta, queridos, domingo passado aqui, o apóstolo Eric, ele falou o seguinte. Ele falou que teve um dia que Deus falou para ele ofertar tudo. Vocês lembram daquele dia que ele falou isso domingo de manhã? E eu estava aqui, eu falei, gente, vou fazer uma oferta especial hoje. Ofertei tudo que estava na conta. E aí só que tinha um problema. Pergunte qual é? Eu perdi minha carteira. E aí eu ofertei aqui no Pix, tudo que estava na conta eu ofertei. E aí eu perdi a minha carteira quando eu fui para Rio Verde, não é que eu perdi. Ontem o irmão me ligou, que viajou comigo, falou, não, pastor, preciso te contar uma coisa. Eu falei, o quê? A carteira do senhor ficou comigo. Eu falei, ô bênção. Eu falei, ô abençoado, você pegou minha carteira, eu estou aqui cancelando os cartões, tudo. E maior confusão, mas escuta. Mas olha aqui, aí eu perdi a carteira, então não tem cartão de crédito. E eu ofertei tudo. E aí eu falei, Ayla, acho que tem um restinho de crédito daquele outro cartão que não estava na minha carteira. Vamos almoçar. E aí eu fui almoçar. E aí quando eu estava almoçando, eu fui almoçar e lembrei de uma irmã, que o marido dela é dona, ela é dona do local. Aí eu falei, filha, tá tudo bem com você? Olha aqui onde eu estou. Ela, pastor, que bênção, vocês estão aí, eu estou aqui, ela contou. Eu falei, amém, glória a Deus, amém. Terminei de almoçar. Falei, eu vou lá buscar a Sara. Paga lá o almoço com o cartão. Hora que vai dar certo. Aí a hora que a Ayla voltou, falou, Ernesto, o garçom falou que não era para pagar. Falei, por quê? Porque disseram para mim que a conta já estava paga. Aí à tarde, os meus filhos gostam demais de açaí. O Augusto falou, papai, vamos tomar um açaí. Eu falei, já que nós não pagou o almoço, vamos lá tomar um açaí. Aí falei, vai lá que eu estou estudando. Vocês lembram que eu preguei à noite? Falei, vão lá, eu estou trancado aqui dentro do quarto, porque o meu domingo que eu prego à noite geralmente é tudo no quarto. Aí eu falei, estou aqui no quarto, vai lá, escuta, e traz um açaí lá para nós, vocês compram para vocês e tudo. Aí ela pegou os meninos, foi lá comprar um açaí, chegou lá e encontrou a irmã dona do açaí. A irmã conversou, falou, não, eu já falei para o pastor, toda vez que vocês virem aqui, vocês não vão pagar. Deus te abençoe e conserve você assim, viu, irmã? Escuta, não pagou. Presta atenção. O que está acontecendo, pastor? Sobre dinheiro? Não, é porque eu não tive resistência em confiar no que Deus prometeu. O generoso prosperará. Aquele que tem semente, o Senhor vai dar mais semente. Escuta, olhe para mim, eu não estou falando de dinheiro. Eu estou falando por que você está resistindo em confiar sobre aquilo que Deus falou com você. Escuta, eu estou falando aqui, eu sinto Deus nessa casa aqui hoje, sabe por quê? Porque Deus já prometeu muitas coisas para muita gente aqui, e você não fez por quê? Você está com medo por quê?
Porque é uma pressão. Escuta, queridos, eu me lembro do dia que eu fui preparar uma mensagem para ministrar na igreja, que eu era pastor. E aí eu correndo, falei, uma bênção. E tomei um banho, arrumei, falei, nossa, hoje vai ser glorioso o culto. E o que aconteceu? Estava vindo aqui nas duas pistas aqui, e de repente apareceu um cara embriagado, atravessou o carro na minha frente, eu bati o carro. E aí, pastor, o que aconteceu? A hora que eu olhei, o carro estragou muito, que eu fui desviar do carro, e o meu carro era um Logan, e eu bati num Corcel 2. Vocês lembram aquele carro antigo? Irmão, aquilo ali é um aço. O meu carro desmontou, e o Corcel 2 só deu um arranhadinho assim na lateral do carro. Eu bati bem no pneu, assim, na roda dianteira. Então meu carro desmoronou tudo. Alguém falou, agora acabou, Ernesto. E agora? Eu falei, não, tranquilo. A mensagem que eu preguei é que o gigante vai cair. O gigante tentou me envergonhar, mas eu vou continuar glorificando a Deus, porque se Deus permitiu a batida, Ele vai permitir o conserto, Ele vai trazer o recurso, Ele vai me abençoar. Eu não vou entristecer por causa de uma batida de um carro. Sabe o que eu estou falando? Uma batida de carro vai fazer eu resistir sobre aquilo que Deus confiou e acreditou e falou sobre mim? Não podemos. Não podemos. Aí um dia que parece que a sua vida deu errado, sabe o que você está fazendo? Você está começando a duvidar das coisas que Deus falou a seu respeito. E hoje Deus está aqui falando comigo e com você, assim como, escuta, assim como Ele falou com Israel. Porque até quando vocês vão me desprezar, não crendo nas coisas que eu falei para você? Tem gente que já está assim, ai meu Deus do céu, não sei o que vai ser. Eu já estou tendo umas reportagens aqui, que a gasolina vai para 99, a 9,99, irmão. A gasolina pode ir a 20 reais, mas eu tenho um Deus, que se Ele fez uma promessa sobre mim, não tem problema com o que vai acontecer externamente. O meu Deus vai me manter firme, porque a palavra do Senhor diz, as portas do inferno não vão resistir contra a igreja do Senhor. Escute, preste atenção. Mas o problema é o que está aqui dentro. Porque dentro de você, você tem as suas crenças, você tem os seus traumas, você tem as suas experiências, e elas acabam moldando a forma de você enxergar Deus. Olha para mim, a sua experiência de vida, as suas crenças ou os traumas que você já passou, ela pode moldar a forma de você enxergar a Deus. E aí as crenças lá atrás, talvez você não acreditou muito. Olha aqui, ó, esse povo lá atrás já estava murmurando, ai que saudade dos pepinos de Egito, que saudade daquelas coisas. Será que não tinha lugar para nós morrer no Egito? Por isso que Moisés trouxe a gente aqui, sabe por quê? Porque estava diante do mar, agora o faraó vindo atrás, de um lado o morro, do outro também. E agora o povo, e agora? O que vai acontecer? Deus está dizendo assim, ó, eu só quero que vocês acreditem. Eu só quero que vocês confiem. O povo tudo murmurando, Marcos, o povo tudo não acreditando. Mas aí Deus fala com Moisés, pergunte por quê? Pergunte por quê? Porque Moisés é um, mas se tem um que acredita, Deus só precisa de um que acredita. Deus só precisa de um que acredita. Deus só precisa de um que fala, vamos, se é para tocar no mar, eu vou tocar. Escuta, queridos, a quantidade de gente que murmura é muito maior do que a quantidade de gente que acredita. A quantidade de gente que duvida é muito maior do que a quantidade de gente que acredita. Mas o que você não pode é ser influenciado pela murmuração do outro. O que você não pode é ser influenciado pela incredulidade do outro. O que você precisa é ser influenciado pela palavra divina. O que está aqui na palavra te influencia. O que está aqui na palavra te movimenta. O que está aqui na palavra dirige a sua vida. O que está aqui na palavra faz você tomar decisões. E aí o texto vai dizer, toma cuidado, porque o maior risco na sua vida não é você cair. O maior risco da sua vida é você permanecer sem saber que já está caído. Eu poderia contar inúmeros testemunhos aqui para vocês. Inúmeros testemunhos, sabe, de coisas que Deus já fez, de coisas que Deus está fazendo, e de coisas que Deus continuará fazendo sobre as nossas vidas. Mas hoje, escuta, a palavra do Senhor para você hoje é o seguinte: por que você está alimentando a incredulidade dentro do seu coração? Aqui, escuta, o cuidado aqui não é uma sugestão. O cuidado aqui é um alerta espiritual. O autor está dizendo para mim e para você, existe algo dentro de você que pode destruir a sua vida com Deus. Porque coloca o versículo 12, por favor.
Olha lá, perdão, Hebreus 3:12. Olha o que diz: cuidado. Tem um texto que fala: alerta, estejam em alerta. Cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha o quê? Coração perverso e incrédulo. E olha a consequência: o coração perverso e incrédulo, o que ele faz? Que se afaste do Deus vivo. Olha para mim aqui, nós precisamos entender algo aqui. Não é o diabo que te afasta de Deus. O texto está dizendo que não é o diabo, é o seu coração perverso e também a sua incredulidade. Então olha para mim, não é o diabo que te afasta de Deus, mas é a falta de capacidade de vigiar o seu coração. Porque se você não vigiar, a incredulidade entra. Escuta, o maior risco da nossa vida, você precisa entender isso. Como eu disse aqui agora há pouco, não é cair, mas é acostumar sem perceber que já caiu. Agora vamos lá, Deus está falando com você ou não está? Sim ou sim, queridos? Agora por que você está colocando dúvida? Existem algumas coisas que, sabe, que são estímulos para que eu e você duvide. Pergunte o quê? Tempo. Às vezes Deus fala e você, o tempo tem que, sabe, vai fazer você esperar um pouco. E aí você, por causa do tempo, você deixa de acreditar. Mas eu estava falando com uma pessoa essa semana, e eu falei das 3 unções que Davi teve. A primeira unção de Davi foi em Samuel, 1 Samuel, capítulo de número 16. A Bíblia fala que Samuel chegou diante da casa de Jessé, os irmãos de Davi apareceram e falou: não, não é esse não, é o outro. Olha, você está olhando para a fisionomia, mas eu olho para o coração. Aí ele fala assim: não, então tem mais um? Tem, está lá cuidando das ovelhas, traz ele, porque enquanto ele não chegar, a gente não assenta na mesa. Aí a Bíblia Sagrada vai dizer que a hora que Davi chegou, ele falou: opa, é esse aí, pode ungir Davi. Ele recebeu a unção para ser o quê, gente? Para ser o novo rei de Israel, certo? Ao dia seguinte ele foi rei, sim ou sim? Não. Demorou o quê? 20 anos, preste atenção. Demorou o quê? 20 anos. E ele não foi rei de uma vez. Aí ele recebeu outra unção para ser rei de Judá. Aí depois agora ele recebeu a terceira unção para ser rei de Israel. Sim ou sim? Aí escuta, 20 anos para se cumprir a promessa do Senhor. Agora olha aqui para mim. Aí esse homem em 20 anos ele acreditou. Agora 20 anos foi tranquilo? Não. Durante 20 anos Saul tentou matar Davi. Sim ou sim? A Bíblia fala que enquanto Davi estava com harpa cantando, Saul estava com lança tentando matar. Escuta, o Davi. Mas escuta, ele recebia lança, mas ele não deixava de crer. Ele teve que fugir do palácio, mas ele não deixou de crer. Ele foi para a caverna de Adulão, mas ele não deixou de crer. Ele ficou ali perto de homem. A Bíblia vai falar, 2 Samuel 22, salvo engano, 1 Samuel 22, vai falar que quem estava perto dele? Só homem endividado, homem desgostoso da vida, homens depressivos. Mas ele não deixou de crer. Aí eu penso e acredito que por isso, quando a Bíblia vai falar de Davi, vai dizer: um homem segundo o coração de Deus. É um homem que o quê? Que independente da situação, ele não para de crer nas promessas que Deus falou sobre a vida dele. Vamos parar, hoje eu estou chamando vocês para uma reflexão mesmo. Se a gente acreditasse mesmo em tudo, meu irmão, que Deus falou para nós, tudo, Simone, que Deus falou com a gente, tudo. Você está bem, filho? Saudade de vocês. Se a gente acreditasse em tudo que Deus falou, como é que seria a sua vida a partir de hoje? Olha o hino que a gente cantou aqui agora há pouco. Tá chorando porque... Não é essa a canção? Se você tem um Deus que cuida de você, Ele sabe de tudo que você está passando, mas Ele mandou te dizer que vai acontecer. E hoje Deus está te trazendo aqui para falar o seguinte: qual foi o momento da sua vida que você não tomou cuidado, não guardou seu coração, e a incredulidade chegou e agora ela está afastando você da promessa do Senhor? Deus está dizendo: não é porque a loja não vende que você vai deixar a incredulidade entrar no seu coração. Não é porque está faltando dinheiro que você vai permitir que a incredulidade te afaste das promessas. Não é porque um homem virou as costas para você que você vai achar, escuta, que Deus desistiu de prometer, do que te prometeu. Ah, mas é porque eu cometi um pecado contra Deus. E você acha que o dia que Deus prometeu, Ele não sabia dessa sua queda? Agora olha o quanto que Deus é glorioso, Deus amoroso, um Deus de poder. Mesmo sabendo que você um dia ia cair, Ele não desistiu de prometer
ter para você. Escuta, querido, Sara estava andando de bicicleta, aprendendo a andar de bicicleta esses dias. Escuta, e ela falou: papai, posso andar de bicicleta? Eu falei: pode. Eu sabia que ele ia correr um risco de cair, porque está começando agora. E ontem ela chegou lá e falou: papai, eu bati minha canela ali, porque eu fui virar a bicicleta. Eu falei: eu sabia, mas mesmo assim eu acreditei. São fases, mas esse machucadinho não vai atrapalhar você de aprender a andar de bicicleta. Anda de novo, filha, pega a bicicleta e vai andar de novo. E hoje ela acordou e falou: papai, eu estou querendo ir de bicicleta para a igreja. Eu falei: pode ir. Ela falou: pode. Sabe o que o pai estava fazendo? Acredita, porque uma queda não tira a promessa de Deus, uma queda não tira a capacidade de você continuar. Deus está dizendo: está na hora de voltar a acreditar nele, confiar nele. E agora escuta, Daniel, tem uma estatística no Brasil, e coisa que é notório a vocês, para alguns pelo menos. Setembro do ano passado, escuta isso, setembro do ano passado começou a ter uma queda na frequência de culto das igrejas. Alguns pastores começaram a me ligar: Ernesto, o que está acontecendo, cara? Ernesto, final de ano, novembro, uma pessoa daqui de Uberlândia: Ernesto, rapaz, eu estava na igreja e praticamente estava eu os voluntários, eu tive que ligar para voluntário para vir na igreja. E aí escuta, grandes igrejas do Brasil, setembro do ano passado começou a ter uma queda de frequência. As pessoas, escuta, não é que a pessoa está desviando da igreja, mas é quem ia nos 4 domingos na igreja, está indo agora em 1. E aqui aconteceu a mesma coisa. Final de ano a igreja estava lotada na virada do ano. E eu fui olhando, falei: não tem gente nova, um ou outro ali, uma parte, mas o povo é o nosso povo mesmo. Mas por quê? Mas durante a semana, durante os meses, parece que está tendo uma queda. E aí, conversando com alguns pastores, ele falou: olha, isso é geral. Tem uma igreja famosa lá no sul, em Camboriú, que caiu demais a presença. A outra igreja lá no Acre também caiu muito a presença. A SEDAC, sim, também caiu a presença. No culto de domingo à noite vinha mais pessoas, estavam vindo menos. Agora escuta, deixa eu te falar uma coisa. Mas essas coisas, se você não tomar cuidado, ela faz você começar a olhar para dentro de você e falar: tá vendo? Não está dando certo, e agora o que vai ser? Mas toda hora eu fico diferente. Eu olho e falo assim: ó, nós somos uma igreja que é uma promessa de Deus. Não vai parar, não vai retroceder. Nós não vamos desistir, não vai acabar, não vai faltar nada. Pode ser um tempo de deserto, mas a terra prometida ela vai chegar. Escuta, queridos, olha aqui para mim. Hoje Deus está falando comigo, falando com você. Escuta, eu estou sem relógio aí hoje. Não, está ali embaixo. Escuta, Deus está falando comigo, com você. Qual foi a hora que você não guardou o seu coração e a incredulidade entrou dentro de você e você parou de acreditar nas promessas do Senhor? E tem motivo para isso? Tem. Sabe por que nós temos motivo? Nós temos motivo não, estímulo para isso? Temos estímulos. Como eu disse, o tempo, Deus falou e parece que o tempo está colocando você à prova. Aí escuta, você contou, gerou uma expectativa com alguém, colocou alguém na prateleira errada. Esse dia eu estava conversando com as pessoas aqui na minha sala, falando: olha, toma cuidado para você não colocar a pessoa na prateleira errada, porque talvez você coloque uma pessoa na prateleira onde ela não deve estar. Uma prateleira lá em cima e ela deveria estar na prateleira aqui embaixo. Como assim, pastor? É acepção de pessoas? Não, é porque tem pessoas que você vai esperar dela lealdade, tem gente que você não vai esperar, então você coloca a pessoa que não espera lealdade aqui embaixo. O problema é que você pegou alguém que não era para esperar a lealdade e colocou lá em cima na prateleira da lealdade. Ela não foi leal com você, você desanimou, você foi frustrado, você se decepcionou, e agora você deixa de acreditar na promessa de Deus por aquilo que alguém fez com você e não foi Deus que fez. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Mas agora olha o que o fulano fez comigo. Escuta, queridos, não permita que o erro de alguém, é só a gente pensar no Moisés. O erro de alguém, escuta, todo mundo do lado de Moisés desacreditando na promessa, mas olha lá Moisés tocando no mar. Vocês podem não acreditar, mas eu sei que é uma voz que eu ouvi. Tem a voz da murmuração e tem a voz do Senhor. Eu decido ouvir a voz do meu Senhor. Eu decido ouvir a voz do meu Deus. Ô Denis, eu posso te usar aqui hoje, irmãozão? Vem cá, por favor, suba aqui, porque o Denis é grandão. E olha aqui, às vezes o que acontece? Tem uma voz, vem de cá, por favor. Preciso de um menor agora, um pequenininho. Sara, vem aqui, Sara. O Rafael, vem cá. Tá aqui o Denis, chega pra frente. Grande e forte. Moisés estava assim, ó, eu sei que tem uma voz de uma multidão, que é uma voz forte. De cá agora, Rafael, você vem de cá. É uma voz forte.
A voz da multidão, todos estavam duvidando. Então o volume era muito maior, sim ou sim? E a voz de Deus? Talvez a voz de Deus é um dia que você está ouvindo. Mas escuta, é um dia que você ouviu, mas essa voz tem que falar mais alto do que todas as outras vozes negativas. Está na hora, sabe o que nós temos que fazer? Abaixar essa voz. Pode baixar? Pode baixar mais? Pode ficar de joelho? Pode ficar de joelho? Joelho? Isso. Está na hora de nós pegar essa voz da murmuração, abaixar ela. Você pode deitar? Pode? Irmão, em nome de Jesus, Denis, eu vou subir em cima de você. A minha meia nova, eu pus uma meia nova só para pisar em você hoje, irmão. A partir de hoje, a voz da incredulidade vai estar debaixo dos meus pés. Ela não entra dentro do meu coração, ela vai ficar debaixo dos meus pés. A incredulidade, a murmuração debaixo dos meus pés. Alguém é pessimista? Essa voz vai vir para debaixo dos meus pés. Mas agora a voz do Eterno, ela vai caminhar comigo para onde eu andar. Não importa a tempestade, não importa a adversidade. Essa voz da incredulidade não governa mais a sua vida. Essa voz da dúvida não vai governar. Você vai guardar o seu coração. Incredulidade vai ficar debaixo dos meus pés, porque eu vou ouvir a voz do Eterno e ela vai caminhar comigo. Em nome de Jesus, quem toma posse dessa palavra? A gente só tem um problema agora, Denis. Se você é a voz da incredulidade, você não pode levantar de novo, você vai ter que rolar. Brincadeira, levanta, meu filho. Obrigado, dá um abraço aqui. Deus te abençoe. A voz da incredulidade vai estar debaixo dos meus pés. Para aqui. Sabe o que me deixa, às vezes fico com o coração, sabe, doído de algumas coisas. Eu não sei onde eu estava ontem, e aí passou uma reportagem de uma torcida do Corinthians. O jogo nem tinha começado, mas os corintianos estavam lá. Gente, pensa na animação daquele povo, sabe, motivados. Por que eles estavam motivados? Porque eles estavam acreditando que o time vai ganhar. Sabe qual que é o problema? A questão é que tem corintiano que acredita muito mais num time do que um cristão que confia em Deus. Porque se nós fôssemos um bom corintiano, assim como o corintiano é para o time do Corinthians, escuta, vi uma reportagem do Santos, a hora que o Neymar entrou no campo, a galera vai ao delírio. Vocês viram essa doideira? Aí a galera começa a gritar, Neymar, Neymar, Neymar. Eles vão ao delírio porque eles confiam que aquele jogador vai trazer um momento de alegria para eles. Escuta, deixa eu te falar, se é aquilo que eles acreditam, eu não estou dizendo que que essa idolatria é certa e tudo e tal, mas ele está dizendo assim, ó, sobre aquilo que eu acredito eu tenho uma reação, sobre aquilo que eu acredito eu manifesto, sobre aquilo que eu acredito eu sou empolgado. E a pergunta é, como é que está você e Deus? Quais são as reações da sua vida que revela a maneira que você confia em Deus? Quais são as atitudes, quais são as manifestações da sua vida que revela o quanto você acredita em Deus? Dá para falar? Dá para falar? A gente estava cheio de aparelhos queimados ali, a iluminação da igreja estava dando errado e tudo, estava queimando aparelho ali, volta e meia, estava tendo curto e tudo. E aí o seguinte, falei, Helena, nós temos que arrumar isso, não dá para ficar queimando uma coisa, depois queima outra, depois queima outra. Ele falou, pastor, fiz um orçamento aqui, o pessoal cobrou X para arrumar tudo, e a gente vai mudar os LED e tudo, e tal, até parece que comprou mais, não é verdade? Mas não comprou, é os mesmos, a gente só mudou o layout. Aí alguém falou, pastor, mas... aí a Helena chegou assim e falou assim, olha aqui o orçamento. Aí quando ele olhou o orçamento, na minha mente cognitiva tem o seguinte, então, é porque como eu disse, tem uma pesquisa contando que a maioria dos cristãos estão vindo menos à igreja. Se os cristãos estão vindo menos na igreja, obviamente a oferta também vai diminuir, as pessoas estão com dificuldade para dizimar. Alguém tem uma estatística que está dizendo que 75% dos brasileiros estão endividados, não estão tendo dinheiro para pagar as contas, e às vezes os irmãos acabam diminuindo a capacidade de ofertar por causa dessa crise existencial. Sim, o país está vivendo uma crise financeira, a taxa Selic muito alta. Aí se eu for analisar isso tudo, eu vou falar, não dá para arrumar agora. Mas o dia, escuta, antes de abrir esse ministério, um dia Deus usou um profeta para dizer o seguinte, antes da necessidade chegar, eu vou mandar o recurso para chegar.
essa é a palavra que eu alimento, essa é a palavra que eu acredito. Falei, pode arrumar que nós não vamos deixar essas coisas queimarem mais, pode mudar o layout, pastor, fica tranquilo. Falei, fica tranquilo, é sobre a conta? Não, eu não sou movido pela conta bancária, eu sou movido pelo que Deus falou ao meu coração. Eu não sou movido pela falha do homem, eu sou movido pela fidelidade de Deus. Eu não sou movido pelo quanto eu tenho no bolso, mas eu sou movido pela fé que eu guardo no meu coração. Escuta, Deus está falando com alguém aqui, está na hora de parar de viver uma vida morna. Você não saiu da igreja, mas você permitiu o coração entrar em incredulidade, e Deus está dizendo, Deus está falando com você, está na hora de mudar essa realidade. Deus é contigo, a promessa está de pé, você é um filho amado, protegido por Ele, guardado por Ele. Escuta, em nome de Jesus. A questão não é se Deus falou, a questão é se eu estou ouvindo, se eu estou obedecendo. E aí, partindo para o encerramento aqui, o texto vai me ensinar algo poderoso, e eu creio que você precisa entender isso. O que o autor está dizendo é o seguinte, desde o versículo 7, ele está dizendo, escuta, permita que a palavra de Deus interfira na sua vida. Permita que a palavra de Deus conduza os seus passos. Permita que a palavra de Deus capacite você para tomar decisões por meio da palavra. Pastor, mas eu preciso ouvir Deus. Quer ouvir o Senhor? Quem quer ouvir o Senhor, diga eu quero. O problema é que tem muita gente que está procurando gurus espirituais. Muita gente está procurando profetas aí, que parece que esse profeta, ele tem um canal mais direto com Deus. Escuta, quer ouvir a voz do Senhor? Lê a palavra. Lê a Bíblia. Lê a Bíblia. Porque o Espírito Santo vai falar com você. E aí, o versículo 7, ele vai dizer de algo para mim e para você aqui. Deixa eu tirar esse sapato aqui, porque o pessoal está chegando. O versículo 7 vai falar: assim como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvires a sua voz, não endureça o seu coração. Ele está dizendo o seguinte: não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé por causa de um passado que deu errado. Sabe por quê? Porque tem gente que está com medo da segunda-feira, porque ontem não deu certo. Aí o que eu vou fazer lá na loja? O que eu vou fazer lá na empresa? Por quê? Porque ontem não foi um dia bom. Não negocie a sua fé por causa de um passado que deu errado. Escuta, eu estou ministrando a palavra do Senhor aqui no seu coração, e deixa eu te falar, tem dia que parece que a gente ministra e não, parece que a gente sente que não foi muito bem. E eu já contei para vocês aqui, o primeiro dia que eu fui pregar a palavra, eu era líder de jovens, e eu procurei meu pastor, falei: pastor, eu estudei a tarde inteira, falei: pastor, eu estou querendo pregar hoje, eu posso pregar? Ele, extremamente motivado, olhou assim: uai, se você quiser, pode. Pensei: nossa, que motivação, pastor, obrigado. Só que eu sempre fui muito corajoso, então eu vou pregar. Ele falou: tá bom, vamos ver. Eu lembro igual como se fosse hoje, e eu preguei sobre Jeremias. Meu irmão, pensa na geladeira que foi a igreja. Eu olhava assim, ninguém estava recebendo nada, eu parece que eu não estava entendendo, não estava meio nervoso. E aí minha tia Lucila, muito crente, eu falei: não, eu vou olhar para minha tia é crente, minha tia, a mulher que me ajuda, que me aconselha, vou olhar para ela. Aí minha tia estava sentada lá no fundo, que ela que fazia algumas anotações do culto. Sentei, olhei para minha tia estava dormindo. Falei: meu Deus. Eu pensei: tô ruim demais. Terminei de pregar, falei: vamos orar. Queria convidar os irmãos para vir à frente. Não veio. E aí, como que você vai para casa uma hora dessa? Como que você vai para casa? Porque afinal de contas, deu errado. Deu ou não deu? Deu, irmão. Deu errado. E agora, o que eu vou fazer? Os meninos olhavam para mim, começavam a rir. E aí os obreiros chegou e falou: não é fácil não, né? Pensei: o miserável, nem para me ensinar então. Mas eu recebi mais críticas do que apoio. Deu errado, deu ou não deu, irmão? E agora, eu vou parar de pregar? Não vou. Sabe por quê? Porque um resultado negativo não tira, não remove de mim uma promessa que está sobre a minha vida.
Eu falei, dessa vez não deu certo, mas na próxima vez vai dar certo. Por quê, Ernesto? Por causa da sua capacidade? Não, por causa da promessa. Porque quando eu não queria pregar, eu estava quietinho no meu canto, Deus mandava os profetas para dizer, você vai ser um pregador da palavra. Aí a hora que eu ia ler a Bíblia, eu não lembrava do culto que dava errado, eu lembrava do dia que o profeta falava, você vai ser um pregador, você vai ser um pregador, você vai ser um pregador, você vai ser um pregador da palavra, você vai ser um pastor, você vai ser um pastor. Sabe qual que é o teu problema? Um resultado negativo está falando mais alto do que a voz de Deus. Mas eu já te disse, a voz desse resultado negativo tem que estar debaixo dos nossos pés, porque você vai permitir que a voz da promessa do Senhor, ela movimente a sua vida. Eu estou falando com alguém aqui que já tem que tomar uma decisão hoje, de acreditar naquilo que Deus te prometeu. Eu queria convidar você para ficar de pé, em nome de Jesus, para eu não ir embora com algumas coisas que eu anotei para você. O texto está dizendo, versículo 7 começa a nos dar uma instrução. Porque nós corremos um risco muito grande. Porque quando o passado, escuta, quando a palavra não governa a sua vida, o passado assume o controle dela. Mas ele está dizendo, escuta, ouça, quando você ouvir a voz do Senhor teu Deus, não endureça o coração. Não endureça o coração. E aí ele vai falar, então agora, escuta, comece a crer, comece a confiar. E aí ele vai dizer, versículo 13, muito lindo. Olha o que ele diz no versículo 13. Ao invés de ficar incrédulo, ao invés de ficar, sabe, desacreditado e afastando de Deus, ao contrário, encorajem uns aos outros. Quais dias? É o que eu estou fazendo aqui com você hoje. Passei no primeiro teste, não estou deixando a incredulidade ganhar meu coração. Segundo, eu estou encorajando vocês todos os dias, para vocês acreditar. O texto está dizendo, ao contrário, encorajem uns aos outros, todos os dias, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja o quê? Endurecido pelo engano do pecado. Escuta, irmãos, pode tirar isso aqui, por favor. Escuta, irmãos, olha aqui. O que Deus te fez para você parar de acreditar nele? Eu estou falando com pessoas aqui. Escuta, essa semana eu ouvi algo de uma pessoa, acho que ela está aqui no culto. Ela falou, pastor, um dia Deus usou uma pessoa para falar comigo de uma forma muito poderosa. Deus olhou para mim, escuta, olhou para a pessoa e disse assim, olha, eu sei que hoje você não toca teclado e nem canta, mas Deus me deu uma visão com você tocando teclado e você sendo muito usada no louvor, e Deus te usando de uma forma muito poderosa. Você ainda não toca, mas você vai tocar. Deus falou com ela algo muito poderoso. Chorou na hora do culto. Se eu não sei tocar e Deus falou que vai me ensinar, vai me usar tocando, o que tinha que fazer na segunda-feira? Matricular no curso de teclado, na aula de teclado. Ela fez isso? Não fez. Tem uma irmã que trabalha aqui, que é na nossa igreja, que ela trabalha no posto de saúde aqui da cidade. E aí, segunda-feira chegou uma menina lá. A menina chegou e falou assim, olha, eu quero fazer o exame do beta, porque eu tô grávida. Inclusive eu tenho, sei lá o nome do chip que ela põe lá para não engravidar. Mas a mulher falou, mas pera, a irmã da igreja falou assim, mas espera aí, se você tem um chip, como é que você está fazendo esse exame para saber se está grávida? Se você tem um chip? Ela, não, é porque ontem eu fui lá no centro e a entidade desceu uma pessoa lá e a entidade falou que eu estava grávida. Então eu estou grávida, porque se a entidade falou, uau. Eu falei, o quê? Aí olha o que acontece. Aí depois eu perguntei para a irmã, falei, irmã, e aí, mas eu queria saber o resultado. A pessoa pegou e falou, não, eu estava lá no centro, a entidade desceu e falou, estou grávida, se você está grávida, e tananã. A pessoa falou, pode tirar o chip, não adiantou nada. Vou lá fazer o exame. Que coragem. A hora que Deus fala que te cura, você tem coragem de ir lá e fazer o exame para falar assim, ô médico, eu estou curado? Agora a pessoa está lá no centro, desceu a entidade do mal, fala para ela que ela está grávida e ela acredita. Sabe qual que é o nosso problema? O problema é muita gente acreditar na mentira que o diabo está contando e muito cristão deixar de acreditar na verdade que Deus está dizendo.
Aí eu falei, não, eu quero saber, eu tenho certeza que deu errado. Eu falei, irmã, e aí você falou de Jesus para ela? Até brinquei com a irmã, eu falei, irmã. Aí sabe o que aconteceu? Foi lá pegar o exame. Acredita, gente? Não, vocês acreditam? A menina chegou lá porque ela acreditou que estava grávida. Sabe o que aconteceu? A sua mente está pensando que ela ficou, né? É isso que dá, irmão. É porque talvez a manifestação do ímpio sobre as coisas das trevas estão tendo mais poder de falar conosco do que a manifestação do poder de Deus sobre a nossa vida. Deixa eu te falar, está na hora de mudar de vida, irmão. Está na hora de colocar Deus no lugar dele. Está na hora de colocar o Senhor no lugar dele. Escuta, nós não estamos vivendo uma vida solitário. Nós temos uma presença de um Deus que está conosco. Nós temos uma presença de um Deus que guarda a nossa vida. Nós temos uma presença de um Deus que é o nosso escudo protetor. Nós temos uma presença de um Deus que fez uma promessa sobre a nossa vida. Nós temos a presença de um Deus que diz: olha, vocês são como a menina dos meus olhos, ninguém vai tocar em você. Nós somos filho do Deus eterno, aquele que disse: pode a mãe esquecer do filho, mas todavia eu não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Pastor, fala o resultado, pastor, eu estou curioso, fala o resultado. Não era nem para precisar de falar, meu irmão. Sabe por quê? Porque é claro que essa menina não ficou grávida. É claro que ela não está grávida, irmão. É claro que ela não está. É claro que ela não está. Porque esse é o trabalho do diabo, contar uma mentira bonita para que vocês acreditem como se fosse uma verdade. O problema é que tem hora que Deus fala uma verdade que talvez não é tão boa, que te confronta, mas é melhor uma verdade que confronta do que uma mentira que consola. E aí hoje Deus está dizendo para você: por que você não guardou teu coração e que você parou de acreditar? Olha o que está escrito em Isaías 41:10, e eu vou encerrar. Escuta, olha o que está escrito: por isso não tenha medo, pois estou com você. Não tenha medo, pois eu sou seu Deus. E fortalecerei, e o fortalecerei, e o ajudarei, e o segurarei com a destra da minha justiça. Sou com você, te fortaleço e te ajudo. Sou com você, te fortaleço e te ajudo. Pastor, e na hora que eu estiver sozinho, não estou nem na igreja aqui, e as coisas começarem a dar errado, pega a Bíblia, irmão, e vai começar a falar a Bíblia, vai ler a Bíblia como eu estou lendo aqui agora, e você vai começar, todos escuta, você vai começar a declarar isso para a sua vida. Por isso não tenha medo, estou com você. Não tenha medo, pois eu sou o seu Deus. Eu te fortalecerei, eu te ajudarei e segurarei com a minha destra da minha mão vitoriosa. Escuta, eu vou começar a falar: o Senhor está comigo, vai dar certo. O Senhor está comigo, eu não vou recuar. O Senhor está comigo, essa tristeza vai embora. O Senhor está comigo, essa angústia vai embora. Olha para mim, eu vou encerrar. Os intercessores podem vir aqui. Olha para mim. Eu estava contando um testemunho essa semana. Eu acho que foi sexta-feira. Estava fazendo um atendimento pastoral aqui. E aí olha para mim aqui. Para que hoje eu estivesse aqui com vocês, para que hoje a comunidade do Amor Church estivesse aqui abençoando a sua vida, através de tudo que os levitas, que Deus está liberando através da nossa vida aqui, eu tive que em 2019 tomar uma decisão, Radisky. Sabe, Daniel, eu tive que sair de um local, eu tive que sair de um ministério e começar a dar um passo novo de um caminho que eu nem conhecia. E agora escuta, eu aceitei Jesus com 11 anos de idade. Quantos anos? Então eu construí a minha vida, e eu sempre fui piolho de igreja. Então eu construí minha vida na igreja. Final de semana eu estava durante a semana eu estava eu ia fazer um churrasco, era com os irmãos ia passear, era com os irmãos tomar um sorvete com os irmãos da igreja. Só que aí agora eu tive que tomar uma decisão, ouvir a voz do Senhor, e agora eu vou ter que começar um novo ministério. E aí eu tive que sair da igreja. Agora tem problema. Por quê? Porque os irmãos da igreja não gostaram de eu ter saído. E como os irmãos da igreja não gostaram de eu ter saído, aí eu fiquei agora como patinho feio. Eu fiquei agora como rebelde. E aí agora qual que era a instrução para quem ficou na igreja?
não conversa com o Ernesto, porque o Ernesto saiu da nossa igreja, ele é rebelde. Não conversa que ele vai querer levar você para lá. Então agora eu estava sem amigo, eu estava sem lugar para ir, eu não tinha pessoa para conversar, porque a minha amizade era da... E agora? Eu nunca vou esquecer. A Ayla trabalhava no hospital, Renato, e um dia eu liguei para ela e falei: Ayla, você já almoçou? E aí a gente estava começando a passar uma situação financeira desafiadora também, porque como eu saí, eu fechei todos os meus trabalhos, gestor financeiro da igreja, diretor da igreja, e tudo, fechei tudo. E agora, escuta, a gente ia conviver, tinha uma galinha que botava ovo, entende? Tinha uma renda, um dinheirinho lá que rendia alguma coisinha. Aí a galinha botava ovo, a gente comia esse ovo todo mês. Só que um dia a fome foi maior do que o ovo, a gente teve que comer a galinha, e aí a galinha parou de botar o ovo, entendeu? Tinha um dinheiro que dava uma renda, a renda foi pouca, tivemos que pegar o dinheiro, agora não tem renda. E aí a gente começou a passar uma prova, escuta. E um dia eu liguei para a Ayla, estava agoniado. Falei: Ayla, você já almoçou? Ela: não, eu vou almoçar aqui no serviço, mas daqui a pouco. Falei: não, almoça aí no hospital não. Vamos almoçar ali naquele restaurante. Ela falou: não, mas você sabe que a gente está apertado. Eu falei: não, pelo amor de Deus, eu preciso ver alguém. Eu preciso conversar, eu estou afadigado aqui dentro dessa casa. Processo. Pastor, mas como que você ouviu? Aí eu estava falando com a pessoa essa semana. Eu me lembro do dia que Deus falou comigo, eu gravei. Estava aqui, eu gravei o dia que Deus falou comigo numa ministração. O pastor foi usado como um profeta de Deus na minha vida. E tinha ali um áudio de mais ou menos 30 minutos. Todo dia, diga comigo, todo dia. Todo dia. Eu ia fazer caminhada no Parque Sabiá. E tinha um dia que eu acordava aflito. E eu já abria a boca para falar: Senhor, eu creio na tua promessa. Meu irmão, eu parecia doido, porque eu acordava, eu já sentia uma aflição, mas eu começava a declarar a palavra. Aí eu ia para o Parque Sabiá fazer caminhada, sabe o que eu fazia? Colocava o fone, e eu começava a ouvir todo dia a pregação que eu tinha no meu celular, do dia que Deus falou, usou um pastor para falar comigo, dentre tantas vezes que Deus falou. Então quando a angústia vinha, olha eu ouvindo a palavra, caminhando lá no Parque Sabiá, ouvindo a palavra. Teve dia que alguém não entendia, porque eu estava ali com o fone no ouvido, caminhando, que eu não corria, só caminhava mesmo, e aí estava caindo lágrimas. Alguém olhava, cumprimentava, aí eu percebi alguém falando: ele está chorando. Sabe por que eu estava chorando? Porque eu estava lembrando do que Deus falando. Eu estava lembrando da promessa de Deus. Eu falei: Deus, está doendo a fase, mas eu acredito no que o Senhor falou. Está doendo, mas eu acredito numa igreja linda que o Senhor vai dar. Está doendo, mas eu acredito que o Senhor prometeu e é fiel para cumprir. Senhor, está doendo, mas é essa voz aqui, que está no meu ouvido, que eu vou acreditar. É esta voz que vai governar a minha vida. É essa voz que vai dirigir os meus passos, Senhor. Foi desafiador? Muito. Mas eu não abri mão de crer naquilo que Deus falou ao meu respeito. Agora escute, Deus está falando com você aí? Eu quero encerrar dizendo para você: não endureça seu coração. Se o Espírito Santo falou com você, creia. Toma posse daquilo que Ele prometeu, porque Ele é fiel para cumprir tudo aquilo que Ele te prometeu. Pastor, fiz tudo errado. Está tudo certo. Você está aqui hoje para recomeçar uma história. Pastor, ainda dá tempo? Só tem uma coisa que define se dá tempo ou não. Pergunte o que é. Se você está respirando. Se você está respirando, é o sinal, é a prova viva que ainda dá tempo. Levante a sua mão em nome de Jesus. Você não vai desistir. Você vai guardar o seu coração dessa incredulidade e vai voltar a crer nas promessas do Senhor sobre a sua vida. Aleluia. Você não pode permitir que a incredulidade invada seu coração. Você não pode permitir que a dúvida invada seu coração. E hoje eu quero dizer para você: Deus não errou quando Ele te prometeu, mas Ele quer que você hoje comece a acreditar um pouco mais. Confie um pouco mais, porque está chegando o dia, está chegando a hora de você ver essas promessas do Senhor sobre a sua vida. Quem precisa de fortalecer a tua fé, vem aqui à frente. Quem precisa dar um passo para acreditar, voltar a confiar mais no Senhor. Quem está sendo confrontado para acreditar, vem aqui à frente, isso, venha. Quem
sabe que não está fácil crer, pastor, porque a situação está desafiadora. Vem aqui à frente, que o Senhor não desistiu de você. Escuta, aleluia. O Senhor não desistiu de você. Você vai parar de acreditar nas mentiras que o diabo fala sobre você e vai começar a acreditar nas verdades que o Senhor já falou sobre você. Submeta a sua vida à palavra, submeta a sua vida ao que você já ouviu da parte do Senhor. Nós vamos orar aqui, o Senhor vai liberar um novo tempo para a sua vida. Você vai começar a crer, vai andar de cabeça erguida, porque o Senhor é contigo, Ele te ajuda, Ele te fortalece. Chegar do outro lado e você vai chegar. Aleluia! Não abandone o barco, pois este teu deserto vai servir de testemunho para levantar alguém de novo. Ele vai restaurar alguém de novo e vai ressuscitar os sonhos de alguém de novo. Você não vai parar, você não vai parar, pois a ordem é chegar do outro lado e você vai chegar. Você não vai parar, você não vai parar, você não vai parar. Eu sou Jesus o Nazareno e já dei ordem para acalmar o mar. Você não vai parar. Aleluia! Escuta, queridos, a incredulidade não nega Deus com as palavras, mas é sobre as decisões que você toma. Talvez até aqui as suas decisões foi a partir da dúvida, as suas decisões foi a partir de algumas coisas ruins, e a sua decisão talvez foi parar, desistir, e você fala, mas eu sou assim, porque eu nasci na família assim. Hoje o Senhor está falando com você, volte a acreditar, volta a confiar, porque o Senhor, Ele está interessado em realizar tudo que Ele te prometeu. Não basta admirar a palavra, não basta anotar a palavra, não basta compartilhar a palavra, é necessário obedecer a palavra. Ou você continua vivendo pelo que já te aconteceu, ou você continua sendo governado pelo que Deus prometeu. Eu quero orar com você, Pai, em nome de Jesus. A tua palavra diz que o Senhor é quem sara a ferida da nossa alma. Senhor, quantas crises de identidade nós temos aqui. Senhor, eu sei que tem gente que quando respira fundo, a mente dele remete a resultados negativos, a decisões erradas que ele já tomou. E o diabo está querendo alimentar um senso de incapacidade, uma crença que proíbe, que limita ele, limita ela. Mas hoje, Pai, o Espírito Santo do Senhor já está trabalhando em alguns corações. O Senhor vai dar, ó Deus, a esse homem, a essa mulher, a oportunidade de acreditar de novo. O Senhor vai tirar essa angústia, o Senhor vai colocar alegria, o Senhor vai tirar essa dúvida e vai colocar a fé. O Senhor vai tirar a incerteza e vai colocar a convicção. O Senhor vai tirar essa paralisia e vai começar a movimentar algumas coisas hoje. Senhor, em nome de Jesus, o Senhor vai trocar palavras. Tem gente que dizia, não vai dar certo, agora vai dizer, estou confiante que já deu certo. Tem gente que dizia, não é para mim, mas o Senhor vai mudar essa frase, vai dizer, Deus me escolheu. Eu sei que hoje, Senhor, tem gente que dizia, não dá tempo mais,
Mas o Senhor hoje está mudando esse pensamento para dizer: hoje é o dia de começar uma nova história, uma nova jornada, em nome de Jesus. Pai, e eu te peço, Senhor, aonde o Senhor encontrar alguém que não está endurecendo o coração, ó Deus, onde o Senhor encontrar alguém que está crendo e tomando posse dessa palavra, que o Senhor comece agora, Senhor, a mudar algumas realidades, porque se até aqui revelou um tempo de teste, de provação, de incertezas, eu creio que está chegando o tempo do testemunho. Está chegando o tempo, Senhor, de assim como Miriam do outro lado cantou, está chegando a hora dele cantar, está chegando a hora dela viver um tempo, Senhor. Ó Deus, eu quero pedir ao Senhor agora, não permita, Senhor, que esses resultados negativos, não permita que as tentativas frustradas fale mais alto do que a promessa do Senhor. Pode ser que um dia não deu certo, mas isso não é o futuro que Deus tem para você. Você passou por um processo, mas agora está prestes de viver a promessa, e eu declaro isso em nome de Jesus. Amém, amém. Quem crê, toma posse e aplauda o Senhor Jesus nessa noite. Eu encerro.